Graça e paz, sejam bem-vindos mais em um Orando a Bíblia, nessa terça-feira, tempo de leitura bíblica e de oração, e eu convido você a se juntar conosco aqui em comunhão, através da Palavra de Deus. Sempre lembrando que essa live depois é reproduzida, ela é também disponibilizada no nosso canal no YouTube, ao meio-dia, você pode compartilhá-la com outras pessoas. Bom dia, Eunice. Bom dia, Hudson. Jesus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Nanda. Jesus abençoe. Bom dia, Dona Vilma. Bom dia, Ana Cláudia. Benção. Bom dia, Dionéia. Jesus abençoe. Bom dia, Carlão. Seja bem-vindo. Bom dia, Beth. Bom dia, Nanda. Sirlene, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlão. Benção. Dona Cota, bom dia povo de Deus, Deus abençoe. Bom dia, Vanessa, bom dia, Beth. Muito bom, vamos chegando aos poucos. Enzo, bom dia, Jesus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Nesse momento de leitura bíblica e de oração, nós também compartilhamos nossos pedidos, então, se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí no nosso chat a qualquer momento, nós paramos, anotamos e guardamos para orar aí no final. Bom dia, Wellington. Bom dia, Hudson. Bem-vindos. A palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Bom dia, André. Jesus te abençoe. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, todo dia nós temos um desafio diante de nós de nos alegrar, uma oportunidade de nos alegrar, uma missão de nos alegrar, porque Deus fez esse dia, Deus criou esse dia. Bom dia, Renata, Jesus te abençoe. Bom dia, seu Moreira, Dona Clarice. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Bom dia, aí, tá vendo? Esse é o Mateus, esse 8 mingote aí é o Mateus. Bom dia, Mateus, Deus te abençoe. Bom dia, André, Deus abençoe sua vida. Durante o dia você vai ter momentos onde você vai ser desafiado a se alegrar. Momentos onde você não vai se sentir tão alegre, momentos onde talvez uma notícia, uma tarefa, um trabalho, um problema vai roubar a sua alegria, vai tentar roubar a sua alegria. Mas lembre-se do apóstolo Paulo, preso em Roma, numa prisão insalubre, nos ordenando, nos indicando através do Espírito Santo de Deus: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos então uma missão de nos alegrar no Senhor, de encontrar alegria, satisfação, plenitude em Deus. Mesmo que nas outras coisas nós venhamos a não ver aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Mesmo que o dia seja um dia que reserve para nós já algumas preocupações. Em Deus nós podemos nos alegrar. Amém? Eu queria que a gente orasse por isso. Nesse primeiro momento aqui do nosso encontro, esse nosso bate-papo, não vamos ter momentos muito longos, variados, né? Focar naquilo que nós viemos para fazer, que é ler e orar a Bíblia. Mas começamos sempre com uma oração de gratidão pelo nosso dia, e uma oração pedindo para que essa alegria do Senhor inunde o nosso coração, para que nós possamos ter um dia alegre no Senhor, independente das circunstâncias, independente das atividades que teremos, nós possamos colocar nele a nossa satisfação, nossa alegria, e ela possa suplantar qualquer outra coisa que venha acontecer. Podemos orar por isso? Então feche seus olhos aí onde você está, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, nos abençoe nesta terça-feira. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, pela noite de sono. Este é o dia que o Senhor fez. Nós queremos nos alegrar, nos exultar, Deus, nos regozijar nele, porque ele é o que nós temos. Ontem já passou, amanhã nós nem sabemos se virá para nós, mas hoje é o que nós temos. Esta terça-feira é o que está diante de nós. E foi o Senhor quem fez essa terça-feira. O Senhor, ó Deus, quem escreveu esse dia
no nosso livro, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Foi o Senhor que Deus permitiu que os encontros que teremos acontecessem. É o Senhor que permitiu que momentos de alegria e momentos, ó Deus, que aparentemente roubam nossa alegria, também aconteçam durante esse dia. Por isso, ó Deus, nós queremos manter os nossos olhos fixos no Senhor. E olhando para o Senhor, possamos, ó Deus, agradecido e alegremente, dedicar esse dia a Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alegre, que o tempo também que leremos aqui a Tua Palavra seja proveitoso, edificante, que o Senhor fale no nosso coração e nos conduza em oração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Ju Souza. Emerson, Jesus te abençoe, seja bem-vindo. Nós vamos ler agora a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos finalizar o capítulo 2. Nós lemos até o verso 11 na última terça-feira, e agora nós leremos os versos 12 até o final. E só lembrando que esse capítulo é um capítulo onde Pedro fala dos falsos mestres. E até aqui, né, até na terça-feira passada, o espírito aqui desse versículo, aqui, né, a inclinação desse versículo, ela já nos leva para uma postura muito firme, muito inflexível com relação aos falsos mestres, aos falsos profetas. É algo que Pedro está falando aqui, expressando aqui nesse texto. A Renata pede oração para que o Senhor derrame alegria que vem dele sobre a casa e a vida da minha mãe. Vamos sim, Renata. Vamos orar por isso, por essa alegria do Senhor. Bom dia, Tatá. Deus abençoe sua vida. E aí, Pedro, ele está sendo muito direto contra os falsos mestres. Nós falamos aqui sobre as duas vozes que o pastor tem, segundo João Calvino, de chamar as ovelhas e de expulsar os lobos. E Pedro está fazendo isso. Ele está vendo que a igreja está sendo atacada por falsos ensinos, por falsas doutrinas. Isso é muito sério para ele. Ele leva isso muito a sério. Por isso ele declaradamente se posiciona contra os falsos mestres. A Tatá também pede oração de agradecimento, na verdade, né? Por todas as bênçãos e o agir de Deus na minha vida e na minha família. Glória a Deus, Tatá. Vamos agradecer junto com você. Muito bem. A Beth também tem oração, pedido por Aurora, de 2 anos, com leucemia. Vamos orar, continuar orando pela Aurora. Muito bem. Só que se você achou pesada, dura a palavra de Pedro até o verso 11, a partir do verso 12 agora ele fica mais nervoso. Parece, se você ler esse texto, que Pedro está muito indignado, que Pedro está revoltado, irado contra esses falsos mestres. Isso nos lembra algumas coisas. Primeiro, é que existe uma ira que ela é santa, né? Uma ira que é pelo zelo das coisas de Deus. E não é uma ira de odiar e de discurso de ódio, como hoje em dia é dito, né? Mas é um zelo pelo povo de Deus. E quando se vê ações malignas de pessoas mal intencionadas atacando a igreja de Deus, trazendo prejuízo à igreja de Deus, isso traz sim indignação e revolta por parte daqueles que amam a Deus, a sua palavra, a sua igreja, e devem levá-los a denunciar o pecado
a orar pelos pecadores que estão atacando a igreja e proteger a igreja de Jesus. Bom dia, Eustáquio, Jesus te abençoe. Isso não quer dizer que a igreja de Jesus precisa ser protegida por nós, que Deus protege a sua igreja. Mas nós somos parte dessa igreja e nós temos um papel de zelar por aquilo que Deus nos confiou. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer do verso 12 aqui do capítulo 2 de 2 Pedro até o final e tente perceber no tom das palavras de Pedro a completa indignação dele. Qual que é a visão dele das pessoas que se posicionam contra a igreja e que influenciam negativamente a igreja e deve nos levar a pensar qual deve ser também a nossa atitude com relação às falsas doutrinas e aos enganos que atacam a igreja de Jesus. Bom dia, Joey. Bom dia, Minalva. Deus abençoe vocês. Verso 12, 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: Estes, porém, como animais irracionais. Olha só a terminologia que Pedro usa para essas pessoas. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos. Falam mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiças como pagamento pela injustiça que praticaram. Encontraram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inocentes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, olha a palavra que ele usa, essa gente maldita. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ângela, bom dia, Jesus te abençoe. Aline, Eliane, bom dia, Jesus abençoe sua vida. Débora, bom dia. Jeane, bom dia, Jesus abençoe vocês. Essa gente maldita, ele diz aqui no versículo 14. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido por sua transgressão, um animal de carga mudo, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e estão vencidos, o último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta para lama. Só até aí nós vamos ler. Pedro, ele usa expressões aqui muito pesadas, né? Como eu falei. Bom dia, Denis, Jesus te abençoe. Ele usa palavras muito duras para descrever esses falsos profetas, esses falsos mestres. Então, isso deve nos ensinar já de pronto, assim, né, que nós não podemos amenizar, nós não podemos tratar como algo menor, como algo simples, como algo sem valor, o fato de que pessoas têm ensinado doutrinas erradas que têm influenciado a igreja. Então, muitas vezes, eu já ouvi o discurso do tipo: pastor, mas a gente tem que respeitar, a gente não sabe, pode ser o Espírito Santo falando. Não, a gente sabe, a gente tem a Bíblia, a gente sabe o que é certo, o que é errado. À luz da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos ilumina. Ou a gente tem que respeitar a forma de pensar de todo mundo.
De fato, nós temos que respeitar a forma de pensar de cada um, desde que a forma de pensar do outro não venha a denigrir, não venha a desprestigiar ou desqualificar a forma de pensar da Bíblia, a cosmovisão bíblica. Até aí, nós respeitamos, cada um pensa o que quiser. Agora, atribuir esse pensamento à palavra de Deus e deixar que isso influencie a igreja, isso é muito sério. E o apóstolo Pedro, ele fica indignado. Quais são as razões da sua indignação e preocupações pelas quais nós devemos orar? E que, ao olhar para esses falsos mestres, nós olhamos para nós e tentamos e oramos para que nós venhamos a agir de forma contrária ao que eles agem. E aqui nessa parte final, Pedro mostra por que eles são falsos. Por que os falsos mestres são falsos? Os falsos mestres são falsos por causa dos seus pecados. Eles pregam uma vida de pureza, eles ensinam algo para supostamente ser qualificados como santos, mas eles são profundos pecadores. Ele fala de 3 pecados específicos aqui, do verso 12 ao 16. O pecado da maledicência. No versículo 12 ele fala que eles são animais irracionais, que agem pelo instinto e que falam daquilo que eles não entendem. Eles denigrem, né? Eles falam mal daquilo que eles não entendem. Eles são maledicentes. Eles estão o tempo todo atacando. Então, quando nós falamos que devemos denunciar o pecado e devemos deixar claro quais são os falsos ensinos, isso faz parte da voz do pastor, como nós falamos, segundo João Calvino, mas isso é uma parte equilibrada. O foco da voz do ensino, da palavra bíblica, ela é o ensino da verdade, conhecer a verdade, para que através da verdade nós possamos identificar o que é mentira. Agora, existem pessoas que são maledicentes profissionais. Você sabia disso? As novas tecnologias profissionalizaram a maledicência. Agora, a maledicência é remunerada. Você ganha dinheiro com a maledicência. Como isso acontece? Bom, através de podcasts, através de canais no YouTube, através de contas no Instagram. Existem pessoas que já entenderam que a polêmica dá dinheiro. Que se você falar mal de alguém, começa a atacar alguém, várias pessoas vão querer saber por que você está falando mal daquela pessoa, o que aquela pessoa fez de ruim, e elas vão começar a entrar no seu canal, no canal dessa pessoa, e vão dar visualização, e vão compartilhar. Isso tudo gera o que eles chamam de engajamento, que faz com que o canal, que a conta dessa pessoa cresça, e por consequência, ela ganhe dinheiro. Ah, mas isso são coisas que pessoas aí do mundo usam como técnicas? Não. Eu conheço pastores reconhecidos, famosos, que nas suas contas de Instagram, de YouTube, a maior parte do tempo é dedicada apenas a causar polêmica, a viver da polêmica. E eles usam frases e títulos para os seus vídeos, títulos para as suas postagens, que induzem as pessoas a irem lá e ver, e clicar, e comentar, porque é baseado na polêmica. Eles querem mesmo denigrir, falar mal de algo apenas para receber o retorno. Bom dia, Raíssa. Deus te abençoe. Outro pecado que ele denuncia aqui é o adultério. Né? Um lobo, ele pode se vestir em pele de ovelha, mas essa pele não dura muito tempo. Um lobo pode se vestir em pele de ovelha, mas uma hora o seu instinto de lobo fica muito visível. Uma hora ele vai uivar. Todo mundo vai perceber algo estranho. Esses líderes, geralmente, que colocam, né, nas coisas desse mundo a sua satisfação, via de regra, eles também são levados ao pecado sexual, ao adultério, como ele coloca aqui, né? Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos e com suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês. A ideia de se banquetear com vocês não é que eles, não é só a ideia de sentar com você para se banquetear, não. A ideia é que você é o prato principal.
Eles querem devorar as pessoas. E com seus instintos, com suas paixões inflamadas, infames, eles acabam demonstrando isso, de certa forma. Então, eles denunciam a sua falsidade através dos seus pecados, seja com a maledicência, seja com o adultério, ou seja com a apostasia. Ele diz aí no versículo 15: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento da injustiça. Mas ele foi repreendido por sua transgressão, por um animal de carga. Então, esses falsos mestres são falsos por causa dos seus pecados. Maledicência, adultério e apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E não é deixar de crer. O abandono da fé, o apóstolo Paulo se refere à fé tanto como atributo dado por Deus para que nós possamos crer nele, como também ao compêndio teológico doutrinário que nós professamos. Bom dia, Joyce. Jesus abençoe sua vida. Então, esses falsos mestres negam a fé. Eles negam as doutrinas basilares, fundamentais da fé cristã. Eles vão se afastando delas para adequar a sua crença aos seus pecados que já são declarados aqui anteriormente. Então é comum você ver pastores, líderes, mestres religiosos que foram por um caminho do liberalismo teológico e começam a racionalizar pecados que outrora eram considerados totalmente condenáveis. Então é comum ver pastores que talvez tiveram um problema na área sexual pessoal. Depois disso, eles voltam relativizando o pecado, dizendo que não é assim, que o perdão de Deus, aquela coisa toda, e o perdão de Deus é real e tudo, mas eles adequam a fé aos seus pecados. Deixa eu anotar aqui o pedido da Ana. A Ana Cláudia gostaria de pedir oração para o pai que está internado por conta do Alzheimer, dificuldades do Alzheimer. Também gostaria de pedir pelo curso de pregação que vai iniciar quinta-feira. Nós vamos ter um aviso aí no grupo, viu, Cláudia, de uma pequena alteração aí na data, tá bom? Mas já vai começar o nosso curso e vamos orar por ele sim. Deixa eu colocar aqui o pedido da Ana. Estamos muito animados também pelo início desse curso. Bom dia, Péricles, Jesus te abençoe. Então, esse é um problema, né, dos falsos mestres. Eles são os falsos por causa dos seus pecados. E à medida que eles vão aprofundando no pecado, eles vão moldando a fé para que o seu pecado seja encaixado dentro daquilo ali e acaba se tornando uma apostasia. Quantos líderes que nós respeitávamos, né, pessoas que nós admirávamos, que hoje ensinam coisas que são apóstatas, que são totalmente o abandono da nossa fé, né, que adotam e aceitam práticas e condutas e comportamentos que a Bíblia condena, mas que adequam à vontade dos prazeres de cada um. Então, os falsos mestres são falsos por causa de seus pecados, mas eles são falsos também por causa daquilo que eles não fazem, por causa daquilo que eles não realizam. Então, eles são falsos por aquilo que eles fazem, os pecados, e eles são falsos por aquilo que eles não fazem. No versículo 17 fala que eles são falsos porque eles prometem o que eles não têm. Eles prometem o que eles não podem fazer, o que eles não recebem. Olha só o versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. Então, o que você espera quando você vai a uma fonte? Beber água. O que você espera quando vê uma nuvem? Chuva. Ela está lá, uma nuvem, né, cheia, mas sem água, não chove. Uma fonte que você chega lá e não tem água nela, está seca. Assim são esses líderes, eles prometem o que eles não têm. Eles prometem aquilo que nem eles mesmos receberam.
está cheio de pessoas assim. Cheio de pessoas que prometem paz, mas não tem paz. Prometem satisfação, mas estão sempre insatisfeitas. São falsos porque basta você olhar para a vida. Basta você olhar para aquilo que eles são. Não para aquilo que eles representam, mas para aquilo que eles são. Então, o versículo 17 denuncia isso. E aí, né, meus irmãos, como nós estamos meditando, a nossa oração é para que nós sejamos o contrário disso. Para que as pessoas encontrem em nós aquilo que elas vieram buscar. O Senhor Jesus falou que se nós cremos nele, segundo dizem as Escrituras, do nosso interior iria fluir fontes de águas vivas. As pessoas que nos procurassem iriam encontrar água viva, iriam encontrar uma fonte viva de verdade. Bom dia, Cláudia. Jesus te abençoe. Então nós temos aquilo que as pessoas precisam. Se aquele que tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aquilo que sacia a sede das pessoas. Para isso nós devemos orar, para não sermos uma promessa falsa diante do mundo. Segundo, no versículo 18, eles não têm interesse nenhum nas pessoas. Os falsos mestres parecem ser pessoas que se preocupam com as pessoas, querem te ajudar. Muitos coaches teológicos têm essa mensagem, não, quero te ajudar, você vem comigo aqui tantos dias, nós vamos fazer você prosperar. Teve um evento aí de um coach famoso que se embrenhou aí numa mata, numa montanha, numa caminhada, sem nenhum preparo, sem nenhuma técnica, uma doideira, e onde um jovem veio morrer. E aí morreu, acabou, Mas não há nenhuma responsabilização, não há nenhuma atitude de assumir a responsabilidade pelas pessoas, porque diz aí o versículo 18, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com seus desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Ou seja, pessoas estavam de fato mesmo quase ali dando um passo para mudar de vida, mas esses líderes vão lá e afundam elas ainda mais com as suas mentiras. Não estão preocupados com pessoas. Não estão preocupados com salvação. Estão preocupados com números. Eu fiz parte de uma época onde um grande movimento entre pastores, entre lideranças religiosas, estava no crescimento explosivo da igreja. Nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que as pessoas se convertam. Nós queremos que haja mais pessoas na rede, porque mais pessoas na rede, uma rede maior, alcança mais outras pessoas. Isso é uma bênção. Mas muitos tornaram-se numerólatras, adoradores de números. Não estão preocupados com as pessoas. O pensamento do crescimento explosivo de igreja, meus irmãos, é um pensamento que não se preocupa com pessoas. Porque se você cresce sem se preparar para receber pessoas, para cuidar de pessoas, você é um irresponsável. Se você abre uma creche e fala, não, eu quero cuidar de crianças órfãs, e vai enchendo de crianças aquele galpão ali, você não tem água, você não tem banheiro, você não tem comida, mas você quer ajudar, você vai colocando isso, você está fazendo mal para essas crianças. Elas vão adoecer, elas vão passar mal, você não tem estrutura. Aí se eu quero que a igreja cresça, mas eu não tenho liderança formada, eu não tenho discipuladores na igreja, eu não tenho estrutura física, eu estou fazendo mal para essas pessoas, eu não estou preocupado com elas, eu estou preocupado com o meu status. E tem muito líder que só está preocupado com o seu status. Tem muito líder que está preocupado apenas em ser reconhecido e conhecido por sua igreja que cresce de maneira avassaladora. Cuidado com isso. Cuidado. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. Porque para a minha geração, durante muito tempo, uma igreja grandiosa, cheia de muitos membros, era status de sucesso. Era dizer que nossa pessoa aí está bem, ela está fazendo alguma coisa certa. E nem sempre é. Nem sempre é. Volto a dizer, nós queremos, eu sou uma pessoa que fica assim, deslumbrada, apaixonada quando vê uma classe de novos membros, e quando nós tivemos agora, vamos receber novos membros agora nesse mês, já tem uma outra turma de novos membros maior do que a primeira, já fazendo classe de novos membros para ser recebido no final do ano. Isso alegra o coração de qualquer pastor, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço.
Os falsos mestres são falsos porque eles entregam aquilo que eles não têm e eles não têm preocupação com as pessoas. A única pessoa com as quais se preocupam é consigo mesmo. Consigo mesmo. Então eles não têm o que eles prometem, eles não se preocupam com as pessoas, não estão interessados nas pessoas, estão interessados em si mesmos. E eles não têm a liberdade que eles pregam, né? Eles não são livres. O versículo 19 diz assim: prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, os falsos mestres, eles não são livres. Engraçado, né? Parece que são pessoas poderosas, livres, cheias de realizações, né? Mais uma vez, né? É uma imagem falsa. Lideranças, né, que são vistas aí, ou pessoas mesmo, né, que não são líderes, Bom Dia Dioné, que são coaches, que são pessoas que vivem da imagem, né? E hoje em dia todo mundo vive da imagem, parece. Você olha suas fotos, você olha as suas realizações, parecem tão grandiosas, né? Mas a vida da pessoa não é assim, né? Muitas vezes ela é escrava do sucesso. Eu vejo isso muito, é uma coisa muito que eu já tenho percebido, talvez você tenha percebido também. O sucesso é igual uma droga. Já percebeu? O sucesso é como se fosse uma droga. É triste, é vergonhoso, é lamentável quando nós vemos uma pessoa que já fez muito sucesso e aí saiu da mídia tentando voltar de novo. É deplorável. Deplorável. Esses dias apareceu uma notícia de um casal que foi flagrado em uma relação sexual dentro do banheiro de um avião. E depois, né, que esse caso aí repercutiu, o rapaz, não sei se era ator ou se era modelo, ele declarou que planejou esse flagra. Planejou o flagra para que ele tivesse visualizações, para que ele tivesse engajamento, para que ele pudesse voltar a ser visto. Já percebeu que tem às vezes artistas que somem, aí aparecem ou no relacionamento homoafetivo, ou aparecem com um escândalo, alguma coisa, ou aparecem pelados em algum flagra, alguma coisa? É porque não consegue ficar longe da fama, não consegue ficar longe do sucesso, não consegue ficar longe das luzes, é viciante, é inebriante, vive uma vida miserável, mas pregam, mas propagam uma vida de sucesso e de fama, porque isso é uma droga que corrompe. Então esses falsos mestres também são assim. Eles pregam uma vida de sucesso, de alegria, de perfeição, mas vivem prisioneiros do pecado. Falsos mestres são falsos porque vivem no pecado, falsos mestres são falsos porque por aquilo que eles não fazem, por aquilo que eles prometem e não entregam. Eles não têm o que eles prometem, eles não têm interesse nas pessoas, eles não têm a verdadeira liberdade e eles não têm constância. Olha o versículo 20, diz assim: porquanto depois de terem escapado da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se deixam enredar e são vencidos, o último estado se torna pior do que o primeiro, ou seja, eles começaram na fé, mas abandonaram a fé. Aí depois no versículo 21, seria melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, voltasse a afastar do mandamento que lhes havia sido dado. Mais uma vez, começou de um jeito, caminhou por outro. Com eles aconteceu o que diz o provérbio, muito verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Duas imagens bem fortes, né? A porquinha lá lavadinha voltando a rolar na lama de novo. Inconstância é uma marca desses líderes, né? Inconstância. Uma hora estão de um jeito, uma hora estão de outro. O comportamento, a fala e o ensino é de acordo com os seus interesses.
Por isso que eles mudam de acordo com a circunstância. Com uma pessoa falam de um jeito, com outra pessoa falam de outro. O que nós podemos orar por isso? Podemos orar para o contrário. Podemos orar primeiro por santificação, para que nós possamos ser santos o tempo todo. Nós precisamos disso. Segundo, nós precisamos orar para que nós sejamos pessoas íntegras, pessoas compatíveis com a nossa fé, que nós tenhamos aquilo que nós professamos ter na fé, fonte de água viva, que nós sejamos de fato interessados em pessoas, não em números, não em conquistas pessoais, que nós tenhamos a verdadeira liberdade para inclusive falar aquilo que é verdade e confrontar e ofender as pessoas, e que nós tenhamos constância. Se abraçamos a fé, caminhemos na fé. Se nós tropeçamos e caímos, levantemos e continuemos a caminhar na fé e busquemos a santificação. Esse é o objetivo de Pedro nesse segundo capítulo, alertar sobre os falsos mestres, mas também nos ensinar sobre o que nós devemos orar. E vamos orar por isso? Vamos orar por esses motivos e pelos motivos que nós colocamos aqui. Se você puder, feche seus olhos aí onde você estiver agora e juntos comigo nessa oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor colocou nas nossas vidas mestres verdadeiros, Deus, ao longo da nossa caminhada. Pais, irmãos na fé, pastores, professores de escola bíblica dominical, conselheiras, pessoas, ó Deus, que o Senhor usou para nos ensinar a verdade e nos usa para manter-nos no caminho da verdade. Senhor, livra-nos dos falsos mestres, dos enganadores. Livra-nos, ó Deus, daqueles que estão preocupados apenas em satisfazer suas próprias vontades. E livra-nos também, ó Deus, de nos tornarmos como eles. Nos ajude, ó Deus, a sermos reconhecidos como representantes da Tua palavra por aquilo que nós fazemos, através da nossa santificação. Nos ajude a abandonar o pecado, a abandonar, ó Deus, a maledicência, a santificar os nossos olhos, nosso coração e, Deus, não negar a fé que o Senhor nos confiou. Ajude-nos também, ó Deus, a sermos coerentes com aquilo que nós professamos crer. Sejamos interessados verdadeiramente em pessoas, em amar, em servir, em cuidar, ó Deus, daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Deus, também a experimentar a verdadeira liberdade que vem do Evangelho de Cristo e permanecer nele, ó Deus, sem nos desviar. Carecemos disso, precisamos, ó Deus, da Sua ajuda para vencermos essas áreas e reconhecermos aqueles que não estão no Seu caminho e dele nos afastarmos, ó Deus, também orando pela Sua salvação. Senhor, hoje também oramos pelos pedidos que foram colocados aqui, Deus, pela Renata e sua família, para que o Senhor derrame essa alegria do Senhor na casa da sua mãe. Deus, que ela possa se alegrar em Ti e encontrar satisfação no Senhor a despeito das dificuldades, das lutas que ela vem estar enfrentando. Oramos, ó Deus, agradecendo as bênçãos do Senhor sobre a vida da Tatá, sobre a sua família, aquilo, ó Deus, que ela tem experimentado, aquilo que ela tem vivido, Deus, que ela tem sido grata ao Senhor. O Senhor renove no seu coração a alegria, a gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer na vida dela. Lembramos-nos, ó Deus, da Aurora, essa menininha de 2 anos, diagnosticada com leucemia. Deus, sabemos da severidade dos tratamentos, das preocupações, mas sabemos que para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. Oramos para que o Senhor abençoe a vida da Aurora, que o Senhor Deus a cure, que o Senhor Deus restaure a sua saúde, faça um milagre na sua vida, e nós possamos nos alegrar juntamente com sua família, que eles vejam a boa mão do Senhor sobre a vida dessa menina. Oramos também, ó Deus, pelo pai da Ana, que está internado por causa das complicações do Alzheimer. Pedimos, ó Deus, que a sua recuperação seja boa, que ele seja bem cuidado, bem tratado nesse hospital, possa retornar para sua casa e receber o carinho, cuidado, o amor da sua família. Abençoe o lar da Ana Cláudia, Deus, todas as áreas, todas as pessoas, para que eles venham, Deus, a conhecer o Senhor Jesus Cristo e andar nos seus caminhos. Oramos pelo curso de pregação que está para iniciar, Senhor, preparado, com tanto carinho, com tanto zelo, tantas pessoas que se inscreveram.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que nós possamos ter tempo ali de qualidade, de crescimento, de aprendizado e de investimento para o reino do Senhor. Deus, colocamos diante do Senhor o nosso dia, os desafios, as dificuldades, as coisas que temos diante de nós hoje, possamos, ó Deus, realizá-las de acordo com a vontade do Senhor. Ó Pai, colocamos diante do Senhor também o pedido da Dionéia, de oração, ó Deus, pela constância em buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e que nada distraia, Deus, o seu coração, nem mesmo as coisas do mundo. E assim, Deus, todos nós possamos andar pertinho do Senhor. Abençoe, ó Deus, nosso trabalho, nosso lar. Colocamos esse dia diante do Senhor em gratidão e alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma excelente terça-feira para a sua vida. Jesus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até lá. Tchau.